Bom, chegamos aos elementos de história, para os professores de história. Então, são 6 pontos que podem ser sorteados. Lembre, né, que na primeira parte da aula, nós falamos que os especialistas podem ter até entre 6 pontos sorteados. Nós vamos passar agora pelos 6 pontos. Não se esqueça que a gente está tentando e vai buscar fazer uma tarefa de escrever esses planos, né, esses planos de aula até o domingo agora, né? Então é pouco tempo, mas enfim, a busca é tentar escrever um ou dois. Nós vamos ver que eles são próximos, né? Eles são bem próximos, então dá para escrever um primeiro bastante inspirado e a partir do primeiro ir buscando elementos para fazer um segundo, né? Então são esses pontos que nós vamos passando. E nós vamos discutindo, então, quais são os elementos para os professores de história discutirem em seus pontos, né? Lembre-se que 48 horas antes do dia da prova, a prova será no dia 28. Legal, a prova será no dia 28. Então, 48 horas antes será sorteado um desses 6 pontos, e ao ser sorteado um dos 6 pontos, no sábado, nós já temos que ter a estrutura escrita, essa estrutura deste ponto, daquele ponto específico, e só ele. A gente tem que subir no sábado, dia 27, no site da FGV, e no domingo, nós vamos lá para o local da convocação fazer a gravação da aula de 12 minutos, deste mesmo ponto que você escreveu e subiu no site da FGV no dia anterior. Tão simples assim, de certa forma, mas complexo ao mesmo tempo, né? Então, você tem que trabalhar uma aula, preparar uma aula de 12 minutos, olhando cada um desses pontos. Eu tenho dito, e disse isso durante a aula, que a grande questão é focar na expectativa da banca. A expectativa da banca já nos traz quase o recorte, primeiro traz sim o recorte, mas traz quase a resposta dos elementos que nós temos que colocar lá, e nós não podemos deixar escapar elementos que estão nessa expectativa da banca. Então, não esqueça de olhar sempre no material aqui, ou diretamente no edital, qual a expectativa dessa banca, né? De como a banca vai olhar essa expectativa e vai mapear a sua aula, ou seja, vai dar a nota em cima da sua aula, em cima desses pontos, a partir de cada um desses elementos que estão sob expectativa da banca. Então, eu vou começar a falar de cada um dos pontos, eu vou falar coisas gerais, enfim, a aula está sendo gravada aqui, ficará gravada lá no Google Sala de Aula, e você vê depois e vê quantas vezes for necessário. Se tiver alguma pergunta, eu vou falar para você escrever aqui no chat aqui, na hora que eu mudar aqui as telas aqui, eu consigo ver. Enfim, história, né? Qual é o primeiro ponto? São 6 possíveis pontos. Um deles será sorteado 48 horas antes do dia da prova. A prova é no dia 28. No sábado, subir a parte escrita deste ponto específico. E no domingo ir lá gravar a aula de 12 minutos. Ponto 1. E aí veja, olha, elaborar um plano de aula para estudantes do ciclo interdisciplinar. Qual é o ciclo interdisciplinar? Na Prefeitura de São Paulo, 4º, 5º e 6º ano. Sim, porque na Prefeitura de São Paulo, o professor especialista pode, sim, em projeto, dar aula no 4º ou no 5º ano, se esta for uma escolha dele. É uma escolha do professor. Mas tem também o 6º ano, o ciclo interdisciplinar, 4º, 5º e 6º ano. Então, pegar o currículo da cidade de história, de ensino fundamental, história, e buscar lá os elementos que nós vamos olhar aqui daqui a pouco dentro da expectativa da banca. Então, veja, está escrito assim, né? Utilizar fontes históricas. Então, essas fontes históricas não estão dadas aqui. As fontes históricas para tratar do tema, você vai buscar das suas fontes, né? Do seu olhar sobre essa temática. E isso nós vamos colocar nas referências bibliográficas da parte escrita, né? No dia que nós fomos lá falar, né? No dia 28, que é o dia de gravar a aula,
eu falaria assim, a gente não vai conseguir tratar dos elementos das referências, mas a gente, ao dar a aula, a gente vai conseguir sim situar e as pessoas vão acabar da banca, vai conseguir ver que você está falando de coisas que você referenciou no seu plano escrito. Então, nós vamos escrever a seguinte temática, isso é escrito aí em cima em negrito, né? A seguinte temática: imigrações, migrações e deslocamentos para a cidade de São Paulo, identidades e espacialização, né? O uso do espaço cidade de São Paulo, espaço cidade de São Paulo, por imigrantes, migrantes. Então, eu estou dizendo a seguinte coisa: a primeira coisa, né? É possível consultar também um outro currículo da cidade que não está apontado aqui, mas que pode te inspirar e trazer elementos sim para a sua aula. Pode te inspirar e trazer sim elementos para a sua aula, que é o currículo da cidade chamado Povos Migrantes. Povos Migrantes. Como ele apareceu aqui, depois eu vou subir e vou subir outros que vão aparecer aqui que eu vou falar na sequência. Mas vou subir lá no Google Sala de Aula também, se você não tiver aí. Mas o elemento povos, o elemento, né, o currículo da cidade de povos migrantes ajuda e pode ajudar e muito na construção deste plano de aula. Olha, focando sempre na expectativa da banca. Qual a expectativa da banca? Expectativa da banca. A partir do eixo temático. Então, lá no currículo da cidade, a gente vai pensar esse eixo temático e ver o que tem lá no currículo da cidade. Migrações, imigrações e diásporas. Locais, regionais e humanos em diferentes épocas. A expectativa da banca é, a partir desse eixo, então, tratar das migrações e imigrações. Eu quero dizer com todas as letras assim, olha, não só dá para inspirar no currículo da cidade, mas dá para trazer os elementos. Então, quais são os elementos? O que os meninos, no ciclo interdisciplinar, numa linguagem do ciclo interdisciplinar, crianças, né, adolescentes, né, ali no 4º, 5º ou 6º ano, o que eles sabem sobre? Como é que nós, né, somos frutos dessa migração? Nós podemos, inclusive, falar de nós mesmos, né? Porque apesar de nós termos nascido aqui em São Paulo, nós somos fruto dessas migrações aqui no Brasil, né? De mineiros, de baianos, de nordestinos, de pessoas do norte do Brasil, de pessoas do sul do Brasil. Então há essas várias composições, essa diversidade que compõe a cidade de São Paulo. Então, olha o que está escrito na sequência: capacitar o estudante para a coleta. Portanto, ele trazer elementos é importante. Talvez ele pode tratar dele, né? Dizer, aí lá na aula de 12 minutos, escrevendo isso. Nós vamos escrever na parte escrita, mas nós vamos, lá no momento da aula de 12 minutos, não dá para ficar trazendo muitos elementos, né? São 12 minutos apenas. Mas como é que a gente pode falar dele, fazer uma pesquisa, trazer alguém da família, ou da família que é migrante, de repente alguém dentro da sala, né? Lá na hora você vai ter que falar, não tem jeito. De repente alguém dentro da sala é filho de imigrante, ou seja, de um estrangeiro, veio de países são estrangeiros, né? Como é que eu trago essas culturas? Como é que eu valorizo essas culturas? Como é que eu valorizo essas visões de mundo? Como é que eu valorizo este idioma, esta cultura que essas pessoas trazem? Né? Valorizando ela em troca com as várias culturas brasileiras. Olha, e na sequência vai dizendo: capacitar o estudante para a coleta de dados, tratar e analisar informações de fontes diversas. Então, mesmo na sua parte escrita, as fontes também precisam ser diversas, diversificadas. Olha, está escrito assim ali na expectativa da banca, em especial, fontes orais, partindo da realidade de hoje, contemporânea da cidade de São Paulo. Então, será importante dizer sobre o hoje, fazer conexões com o hoje, né, de como essa cidade se compôs, de como essa cidade se compõe, como é que essa cidade faz vários tipos de apagamentos, quer queiramos ou não, né? O bairro do Bexiga não é originariamente italiano, mas como é que os imigrantes italianos ocuparam um bairro negro e hoje dão outra conotação ao bairro negro. Como é que o bairro da Liberdade não é um bairro originalmente oriental, é um bairro negro também, mas como é que os orientais ocuparam o bairro
da liberdade, e hoje dão uma outra visão, ainda que tenha todo esse processo de apagamento da história negra, né? Então, é preciso trazer essas conexões com o hoje, né? Essas conexões importantes com o hoje, mas também podemos dizer elementos também da cidade, outros elementos da cidade. Nós temos aqui na Zona Sul um exemplo também para tentar conectar com o hoje, é dizer um pouco assim, como é que Santo Amaro é o bairro, né? É uma região, é o bairro que tem mais nordestinos, a concentração maior de nordestinos do Brasil está aqui no bairro de Santo Amaro, né? Como é que São Paulo se construiu a partir desses imigrantes, desses migrantes? Como é que eles constituíram grupos sociais? Como é que eles se apropriam dessa cidade? Como é que eles ocupam essa cidade? Como é que a questão étnica entra na cidade? Como é que a questão, inclusive a questão negra, entra na cidade? Como é que isto compõe uma diversidade? Como é que essa diversidade se interrelaciona de maneira ora conflituosa, ora de maneira agregadora num espaço como essa cidade, né? De como essa cidade nomeia essas pessoas, de como essas pessoas fazem ou não fazem festas, trazem as suas visões e veja, vai dizendo assim, olha, como é que as várias formas de linguagens distintas aparecem, como é que gírias podem ser vindas dessas questões, como é que essas populações trazem novas linguagens, né? Não só linguagem no sentido de língua, mas linguagens corpóreas, linguagens linguagens culinárias, linguagens culturais, né? Como é que existem espaços na cidade que tratam dessa diversidade, de repente um centro de tradições nordestinas, por exemplo, talvez seja necessário citar para ir tratando dessa questão, como é que a cidade vai tratando as noções de público, de privado, de centro, de periferia, de identidade dos bairros, do que significam as quebradas, do que significa esta diversidade presente nos bairros periféricos, nas quebradas. Então, dá para tratar uma série de coisas. O currículo da cidade, povos migrantes, pode ajudar a tratar da questão, e você pode e deve consultá-lo para te inspirar a trazer coisas, né? A sua aula é uma criação sua, então, como é que você também vai trazendo os elementos, fontes, né, históricas, para dizer essas questões que estou tentando dizer aqui, mas não só essas, outras tantas podem surgir. E em todos esses expectativas da banca, você vai ver que no final está escrito uma mesma coisa, está escrito assim, olha, no desenvolvimento do plano de aula, incluir pelo menos uma estratégia de avaliação da aprendizagem. Então, é para falar lá no final, sempre, de avaliação. Essa parte vai ser igual para todos. Eu estou propondo de nós termos escrevermos, eu estou já propondo, hein? De hoje até domingo, de tentar fazer um escrito, né, para eu conseguir olhar, dar uma devolutiva, mas daqui até o dia 27, né, que é o dia da entrega do único ponto, da gente ter os 6 quase prontos. Porque lá no último dia, no dia 27, antes de subir na plataforma, nós só vamos dar aquela pincelada, aquela revisão final, incluir mais alguma coisa, tirar alguma coisa que talvez a gente tenha colocado em excesso, para subir, porque no dia seguinte você vai dar a aula disso, né? Mas no final deles tem essa parte que vai ficar igual em todas, né? Que é para falar de avaliação. O currículo da cidade, o currículo da cidade de São Paulo trata a avaliação a partir de 3 elementos, né? A avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação cumulativa, com a perspectiva de dar feedback aos estudantes. É preciso dizer isso lá nos 12 minutos, mas é preciso escrever sobre isso, e aí, nesse sentido, nós vamos não copiar, mas nós vamos usar quais são as nossas estratégias de avaliação para tudo isso que nós estamos propondo, para olhar este eixo temático migrações, imigrações e as diásporas na forma que elas se apresentam na cidade de São Paulo. Então, este é o ponto 1, nós vamos buscar escrever nele. Quando eu for falar dos próximos pontos, talvez alguns elementos voltem ali, né? Mas você vai entender, quando olharmos os 6 pontos, que tem alguns que têm várias conexões. Ok? Ponto 2. Ponto 2. Então, lá em cima, está dizendo sempre essa mesma coisa, né? Elaborar um plano de aula, de novo, ciclo interdisciplinar, 4º, 5º e 6º ano. Uma aula de história,
que utilize fontes históricas, você que vai buscá-las, né? Você não vai encontrar isso no currículo da cidade, não é só lá, as fontes são suas. Com a seguinte temática, olha a temática, entre África e Brasil. Quilombos no passado e no presente. Acho que esse é o mais legal, né? Ciclo interdisciplinar, crianças do quarto, quinto e sexto ano. Então, olha, a partir do eixo temático movimento e lutas, qual a expectativa da banca? A partir do eixo temático movimento e lutas de africanos e afrodescendentes no Brasil, compreender o processo de formação de quilombos na história do Brasil. E aí, olha, lógico, focando a cidade de São Paulo, focando São Paulo, eu até falaria assim, acabamos de falar, né, desses apagamentos, né, de bairros negros em São Paulo, como Liberdade e Bexiga, mas agora eu vou tentar falar de mais um, né, poderiam ser outros, né, mas eu poderia falar da Casa Verde, né, de todo o aquilombamento que existe até lá hoje em torno de uma escola, né, de uma escola de samba, que é o Peruche, por exemplo. Mas eu vou falar, por exemplo, do Jabaquara, né? A palavra Jabaquara, ela significa lugar de negro fugido, né? Se nós vamos ao Jabaquara, no bairro do Jabaquara, as questões negras foram apagadas também, e o bairro do Jabaquara até hoje ainda tem lá as bases do terreiro de candomblé mais antigo do estado de São Paulo, né? Então eu posso dizer isso, eu posso levantar esses itens, eu posso levantar um pouco, né, do livro, por exemplo, de um amigo meu, que é o Caçula, né, o T. Caçula, para falar do bairro da Casa Verde, né, por exemplo, e da resistência negra no bairro da Casa Verde e outras fontes, né? Mas eu posso falar desses apagamentos, eu posso falar da história de Chaguinhas, eu posso e devo buscar quais conhecimentos prévios às crianças, né, crianças que são adolescentes nesse caso, né? Crianças do quarto, quinto e sexto ano. Qual conhecimento eles têm sobre a história negra no Brasil? Eu preciso, sinceramente, eu preciso levantar, sinceramente, não está escrito aqui, mas eu avalio que é necessário, eu preciso levantar a questão da lei 10.639, né, que está completando 20 anos agora, né? Então, levantar esses elementos, eu falar do quilombo, falar da resistência negra, como é que ela se constituiu no passado, como é que ela se constituiu na cidade de São Paulo, como é que ela se constitui até hoje. Então, como é que esses reaquilombamentos, esses novos quilombos se constituem na cidade, como é que eles hoje são esses espaços coletivos, e a palavra coletiva é importante, como é que esses terreiros, os griots, as escolas de samba, os espaços negros de discussão, o próprio samba paulista, como é que ele aparece aqui na cidade de São Paulo e como é que hoje ele ainda, esses espaços são espaços de resistência, né? Como é que esse processo é um processo de continuidade e não de apagamento, apesar da cidade buscar apagar a história negra continua presente na história de São Paulo. Como é que é a questão negra, né? Apesar de toda essa questão negativa, né? Como é que a luta antirracista ainda permanece? Como é que há uma nova reorganização dos modos de vida hoje, aquilombados, que nos traz perspectivas coletivas, questões religiosas, né? Então posso falar das religiões negras de resistência, eu posso falar de aspectos linguísticos, né? A língua portuguesa é tão diferente, por exemplo, da língua portuguesa falada em Portugal, porque há toda uma influência negra de hábitos alimentares, do que nós comemos. Posso falar da feijoada, de como ela é um elemento que é constituído desta negritude, mas também desses elementos da reunião de várias culturas, da produção negra, da exploração da mão de obra negra, da efetivação da cadeia racista numa cidade como a nossa, né? De uma cidade como a nossa, por exemplo, que nós temos pesquisas, por exemplo, do Observatório da cidade de São Paulo, que vai trazer elementos dizendo assim, olha, o bairro do Itaim Bibi
É um bairro pouquíssimo negro, um bairro rico, mas pouquíssimo negro, infelizmente. Mas onde estão os negros na cidade de São Paulo? Estão nos bairros pobres, na periferia, na quebrada, no Jardim Ângela. O bairro mais negro em São Paulo, de acordo com essa pesquisa do Observatório da cidade de São Paulo, é o Jardim Ângela, né? Mas é o Jardim Ângela, é Itaquera, são os bairros que estão nas bordas, né? Por que o negro foi empurrado para este local? Por que o negro não tem espaço? Por que o negro não está nos espaços de poder numa cidade como a nossa? Então, como é que a gente vai falando de passado, mas num passado de resistência, de aquilombamento, de resistência, de luta negra, de apagamento ou de tentativa de invisibilidade dessa história, e como é que essa história ainda é presente hoje na luta antirracista, a partir da Lei 10.639, que influencia na educação, na necessidade de contar a história negra todos os dias na escola, da história e a cultura negra, todos os dias na escola, que não deve ser feito somente no novembro, mas ao longo do ano, né, para nós entendermos a importância da comunidade negra na nossa cidade. Olha, este é um ponto legal que dá para explorar de várias formas e de vários jeitos. De várias formas e de vários jeitos. Veja que no final da expectativa da banca tem sempre o mesmo elemento, você vai ver que ele é repetitivo. Portanto, quando a gente escrever uma vez e a gente achar que ele está bom, e o meu processo dentro do curso é ir trocando contigo para a gente ver se os elementos de avaliação da aprendizagem estão adequados, né? Ele vai acabar servindo essa mesma base para todos. Um terceiro ponto que pode ser sorteado é, de novo, dentro do ciclo autoral, portanto, com linguagens adequadas ao ciclo autoral, quarto, quinto e sexto ano, uma aula de história que utilize fontes históricas, as fontes são suas. Qual a temática? A temática está assim, né? Entre rios e campos. Indígenas, colonos e missionários, nos primeiros tempos da vila de São Paulo de Piratininga. Olha o passado, mas sempre olhando o presente. Neste ponto aqui, olha, aí eu primeiro, desculpa, vou precisar voltar no ponto anterior, né, no ponto 2. No ponto 2 eu falaria assim, saiu agora, uns 2 meses atrás, com o currículo da cidade negro, né, da questão negra, dos povos afro, dos povos negros, da cidade de São Paulo, currículo da cidade de São Paulo para a comunidade negra, né? Então, que vai discutir, né, dessas questões que, de novo, não estão postas aqui, mas você pode olhar lá, neste documento da cidade, se inspirar e trazer elementos. Inclusive lá, quando vai falar de ações afirmativas e tudo mais, são formas de resistência hoje do movimento negro. Então, aqui, por quê? Por que eu lembrei, né? Porque aqui eu falaria assim, aqui nesse ponto, agora voltando ao ponto 3, eu posso trazer elementos do currículo da cidade, denominado, esse é mais antigo, denominado povos indígenas. Povos indígenas da cidade de São Paulo. Então, a primeira coisa que morre não dá para nem eu escrever e muito menos falar lá nos 12 minutos, índios, não dá. Eu tenho que falar povos indígenas, porque eu tenho que falar da magnitude desses povos, da diferença desses povos, da história e da cultura desses povos. Eu posso levantar agora uma outra lei complementar àquela anterior que falei. Qual é a lei? A lei 11.645. A lei 11.645 trata da questão negra, mas também trata da história e da cultura dos povos originários, dos povos indígenas. É preciso entender que na cidade de São Paulo nós temos, e esse deve ser um tema que precisa ser explorado, na cidade de São Paulo nós temos 3 comunidades indígenas, 2 na região do Pico do Jaraguá e uma na região de Parelheiros. Então eu posso trabalhar, posso dizer, posso escrever a respeito. Qual a expectativa da banca? A partir do eixo temático, expansão capitalista e colonização. Então, como é que o capitalismo e a colonização busca um apagamento, mais uma vez, um apagamento da cultura negra, né, de uma visão europeia, né, de uma visão centrada em Europa, de uma visão que, como se os povos indígenas nada fossem, né, como se os povos indígenas não tivessem toda uma história em cada um dos povos indígenas, né, nos mais diferentes lugares do Brasil, com linguagens diferentes, com línguas diferentes, com formas de ser diferentes, de compreensão de mundo diferente.
E aí está dizendo, a expectativa da banca é olhar isto, olhar a questão desse esmagamento da cultura indígena, né, e refletir sobre o lugar da criação da cidade de São Paulo, da Vila de São Paulo, numa lógica de expansão colonial europeia, que é o mesmo problema que afeta a questão negra. Quais são os violentos impactos? Eu posso, inclusive, citar, se você quiser, se quisermos, né? Essa questão de, por exemplo, aqui na Zona Sul tem a estátua de um bandeirante, né? Mas nós não vemos homenagens aos povos indígenas. E ainda assim há uma resistência, não só da presença de povos indígenas numa cidade urbana como São Paulo, mas também em nomes de ruas, de bairros, né, em Agabaú, Ibirapuera, Moema, e outros tantos, Capão Redondo, Itaquera, cidades do entorno de São Paulo, né, Itapecerica da Serra, né, são todos nomes indígenas, dados indígenas que sobrevivem e mostram a presença indígena até hoje. Compreender o espaço de fundação de São Paulo, como geograficamente favorável, né, com rios, com questões ambientais, né, falar da questão socioambiental, falar da questão da terra, talvez trazer elementos, na parte escrita dá para trazer dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se conectam à luta da resistência dos povos indígenas, as disputas, alianças, a busca por território, como é que os povos indígenas até hoje precisam lutar na sua terra originária, por espaço na sua terra originária, de como os povos indígenas foram tratados como selvagens, de como os povos indígenas foram tratados como povos atrasados, como povos preguiçosos, a mesma coisa, e a mesma questão que envolve a questão negra. Então, não são elementos que nós podemos deixar, né? E aí, como é que nós refletimos sobre o uso do barro para a construção, está escrito, para a construção da taipa, então, de novas construções que foram usadas sob técnicas indígenas, né, canoas de tronco, que os bandeirantes utilizaram para se aproveitar, para conquistar novos espaços, dos conhecimentos indígenas, dos métodos de caça, como é que isso foi apropriado por uma cultura europeia, analisar, então, como é que foram os primeiros anos da Vila de São Paulo, cartas, relatos, até você pode trazer pedacinhos, trechos de cartas, de relatos, de jesuítas na cidade de São Paulo, se achar que isso é interessante, não é inteiro, nem vai ficar lendo um negócio inteiro, mas trechos que façam você refletir sobre como é que os povos indígenas foram massacrados na cidade de São Paulo, né? Mas no Brasil como um todo, como foram, como são até hoje, todo este apagamento, né? Algumas reflexões devem ser sempre voltadas passado, presente, e isso é importante. A Lei 11.645, e com certeza olhar o currículo também, olhar o currículo da cidade, de história, ciclo autoral, né? Ciclo autoral. Se em algum momento eu falei, estava no embalo e falei ciclo interdisciplinar, desculpa. Eu corrijo agora. Ciclo autoral, ciclo autoral, ciclo autoral. Porque nós estamos. O que é o ciclo autoral? Crianças não, adolescentes agora, né? Do 7º, do 8º e no 9º ano. Vai ser necessário, em algum momento, na parte escrita, e mesmo na parte falada, em algum momento que seja, falar de como incluir isso no TCA. Porque no ciclo autoral tem o TCA. No ciclo autoral tem o TCA. Trabalho colaborativo de autoria. Como é que a gente vai incluir os conhecimentos e os saberes dos povos indígenas de São Paulo nestes processos de discutir a cidade, de discutir o território, a ocupação do território, de como esse processo se dá na ocupação do território, de como esses apagamentos se fazem. Então, são pontos, enfim, que eu avalio que são importantes e necessários. Não sei se deu para entender, e eu espero não ter feito lá atrás confusões com o ciclo interdisciplinar, mas é ciclo autoral. 7º, 8º e 9º ano. O ponto 4 são 6 pontos. O quarto ponto que pode ser sorteado, ponto 4, é a mesma base, né? Um plano de aula, utilize fontes históricas, são suas. Qual temática? A casa, a rua, o privado, o público, dimensões da luta feminina
e feminina e feminista no Brasil no século XX. Então, olha, qual a expectativa da banca? Vou lá no currículo da cidade. Qual a expectativa da banca? Vou lá olhar no currículo da cidade de história, o eixo, história das mulheres no Brasil, recuperar essa história das mulheres, essas histórias esquecidas, é um pouco parecido com a questão negra, é um pouco parecido com a questão indígena. Olhando agora, então, de novo, né, o ciclo autoral, sétimo, oitavo e nono ano, como é que eu posso até trabalhar com imagens, né? Lá não dá para projetar, mas você pode, de repente, levar umas imagens, né? As pessoas conhecem. Como é que eu poderia, né? Lá na hora não dá para fazer, mas como é que eu poderia levar umas imagens de mulheres importantes na história do Brasil, absolutamente esquecidas, no sentido de buscar quais saberes os jovens, né, do ciclo autoral têm sobre a importância das mulheres na história do Brasil, no século XX, nos últimos anos, de descobrir, né, por exemplo, que foi uma mulher brasileira, negra, que sequenciou pela primeira vez o DNA do coronavírus, por exemplo, entre outras questões. É como é que eu discuto o feminino, como é que eu discuto a questão feminina, como é que eu discuto o machismo, como é que eu discuto uma sociedade machista que busca, de novo, apagar a história do feminino, como é que uma sociedade que se faz machista quer desconsiderar todos esses saberes. Eu tenho até dito assim, dá para, de repente, lá no meio da discussão, levantar essa questão que aconteceu esses dias, né? Nós tivemos um time de futebol, o Corinthians, né, cuja história está dizendo na história que é um time que buscou democracia, não sei o que lá, ao levar um técnico de futebol para dirigir o seu time, teve toda essa questão que levou, inclusive, à demissão desse técnico, mas que é a luta feminina, que é a luta feminina, que é a luta feminista, que é a luta pelo direito da mulher ter o seu corpo, de decidir sobre o seu corpo, decidir sobre as suas ações. Aí aqui está dizendo alguns itens que a gente tem que tratar: a luta pelo voto, pelo direito ao trabalho, ao salário equânime, à educação, do ponto de vista legal, das práticas sociais, a luta das mulheres. E aí fala assim, né, nos quadros das interseccionalidades. O que é interseccionalidade? Não dá para falar da luta feminina sem falar de outros pontos, da questão negra, da questão racial. Está escrito na sequência aí, olha. A interseccionalidade é trazer o tema do feminismo, de gênero, e discutir com questões raciais, políticas, de classes sociais, da questão sexista que existe no Brasil, da colocação da mulher como objeto, né, que se faz ao longo da história. Eu posso citar elementos mais recentes para tentar situar, né, mulheres colocadas na função de mulher fruta, mulher melão, mulher melancia, não sei o que lá, da objetificação desses corpos, né? Como é que a sociedade brasileira é atravessada pelo machismo, portanto, ao mesmo tempo, por uma luta feminista que se faz presente, que dá para trazer várias questões. E outra, né, como a temática lá traz a questão da casa, da rua, do privado, do público, né? Será que esses corpos femininos eles têm que ficar presos, privados? Ou eles podem se mostrar, eles podem... Como é que esses corpos ocupam espaço, inclusive os espaços de poder? Mas isso também diz respeito à questão negra, isso também é interseccionalidade, né? Isso diz respeito à questão negra, de mulheres negras que estão na base da sociedade, que são aquelas que ganham menos na estrutura da sociedade e estão relegadas aos piores postos, né? De como isso se relaciona à questão indígena, de como isso se relaciona à questão da luta feminina, né? Ao longo deste tempo todo. Então, como é que a mulher, ou como a mulher deve se portar? Então, posso trazer elementos de como a mulher, infelizmente, nessa sociedade, nesse processo de objetificação, tem formas que ela é regulada, que seus corpos são regulados de diversas formas. Então, há vários elementos que eu posso ir discutindo. Mas, olha, já é possível ver que há uma linha, né? Os pontos não estão desconectados. Ponto 5, penúltimo ponto, ele pode ser sorteado. Plano de aula, uma atividade de história, fontes históricas. A aula vai ter 12 minutos com a seguinte temática:
uma monarquia entre repúblicas. Então, é discutir esta passagem da monarquia para a república. A independência do Brasil no contexto das demais independências latino-americanas. Só que agora o público-alvo é, olha, veja, estudantes do ensino médio. Neste caso, é preciso pegar o currículo da cidade de ensino médio. Já está lá no Google Sala de Aula, currículo da cidade de ensino médio. E aí, olha, lá dentro vai ter sim, olha, expectativa da banca, o eixo temático, cidadania, lutas e conquistas por direitos a partir do século XVIII. Então, é um pouco trazer esta discussão a partir ali, né, da Revolução Francesa, do que constitui o moderno, do que constitui a modernidade, né, no mundo ocidental, para discutir ideais de liberdade, emancipação, o que surgiu no século XVIII, quais foram as independências, né, nas Américas. Né? O Brasil é, se não o último, um dos últimos países das Américas a realizar a sua independência total, né, a criar a república, né? O Brasil é sempre atrasado um pouco nesse processo e demora, né? Então, como é que os outros países se tornaram independentes e o Brasil não? Então, é problematizar. E olha, sempre buscar nesse caso, jovens, né, do ensino médio, o que eles sabem sobre o que é independência, o que é uma monarquia, o que é uma república, o que é o direito de voto, o que envolve os direitos das pessoas, o que envolve os direitos humanos. Então, dessa forma, deve-se problematizar como certos conceitos de república e cidadania foram gestados e colocados em prática nos primeiros anos das independências de diversos países e no Brasil. E ainda sob efeito, com conexões com o modelo monárquico. Aqui no Brasil, né, e aqui em São Paulo não foi diferente, né? A monarquia cria a abolição da escravatura, mas deixa os negros ao léu, né? E como é que é isso que vai constituir a quebrada, novos quilombos? É terrível para a população negra, mas é o jeito que os negros foram, maioria da população, apagados, né? Que traz elementos até hoje de que os negros, por exemplo, não estão nos espaços de poder, não estão à frente das empresas, não estão à frente de políticas públicas, por exemplo, porque essa é uma estrutura política que ainda resiste até hoje, né? O coronelismo, quem manda e quem obedece, né? Então, como é que vai tratar os ideais da república, do que significa cidadania, a inclusão e a exclusão e aí, veja, olha, volta nos itens anteriores de populações indígenas, da escravidão, né, escravização de pessoas negras, da questão que envolve a mulher, que envolve a questão de gênero, né, e aí, quando envolve a questão de gênero, dá para ampliar, inclusive, para discutir as questões LGBTQIA+, hoje em dia, se for hoje, mas como é que a questão de gênero, ela é tão e mais complexa do que a questão apenas que envolve o machismo e a mulher, mas também o voto universal, né? Então, como discutir esses elementos todos e problematizar essas questões olhando sempre passado, presente, né? Como é que isso nos moldou, né, de certa forma, e nos trouxe até aqui, nos traz até aqui, numa cidade que é excludente, e será que há essa independência? Será que nós problematizar, né? Será trazer perguntas, né? Será que nós temos independência? Será que nós fazemos escolhas? Será que nós nos envolvemos nessas escolhas? Será que nós somos uma sociedade de fato democrática, participativa? Então, vários elementos dá para serem discutidos. Tem e precisam ser discutidos, né? Enfim, você veja que no final tem de novo a questão da avaliação, que vai perpassar todos os eixos. E o último ponto, ensino médio, fontes históricas, sempre o mesmo. Seguinte temática: esquecimento e memória. A ditadura brasileira, 64 a 85, nas práticas e no patrimônio rememorativo. Pensando em estudantes do ensino médio, currículo da cidade de ensino médio, olha a expectativa da banca.
lá no currículo da cidade de ensino médio, porque é para o ensino médio, considerando o eixo temático ditaduras e democracia no Brasil e na América Latina, pensar as formas de tratamento da memória da ditadura brasileira. De novo, movimentos de ida e vinda, dá para tratar lá atrás, documentos históricos, dá para tratar no hoje, dá para tratar de toda essa ditadura, de como hoje há várias pessoas olhando para essa ditadura e flertando com essa ditadura, dá para tratar de movimentos fascistas hoje, do fortalecimento da direita hoje, de como esses movimentos fascistas tentam esmagar outras óticas e, em especial, tentam criar um esquecimento, e há uma disputa, está escrito aí, olha, uma disputa de narrativas, o esquecimento de que não houve, de que a ditadura foi cívico-militar, quando, na verdade, foi uma ditadura militar brutal, uma ditadura de morte, né, de tortura e morte. Nesse sentido, deve-se comparar situações semelhantes presentes. Olha o que está escrito. Situações semelhantes presentes em pelo menos um outro país latino-americano. Então, não dá para esquecer de falar de pelo menos um outro país latino-americano. Argentina, Chile e Uruguai. Tá escrito, então você tem que escolher um deles. Aquele que você tem mais familiaridade, né? Eu falaria assim, talvez dê para falar do Chile, então, falar de Salvador Allende, de como, por exemplo, Salvador Allende busca aqui no Brasil e leva para o Chile aqui um exilado brasileiro como Paulo Freire para tratar da questão de alfabetização no Chile, alfabetização popular no Chile, né? Mas como é que lá em 1973 o Salvador Allende é morto pela ditadura chilena? É morto, né? A discussão é que ele se matou, né? Mas como é que será que ele se matou mesmo? Né? Será que os relatos daquela época tão obscuros no Chile, no Brasil, no Uruguai, todos os países que tiveram ditaduras, como é que isso aconteceu? Ou posso levar a questão para a Argentina e falar da brutalidade da discussão da ditadura argentina, né? Apoiada pelos Estados Unidos em vários documentos que nós vimos históricos, né? Apoiada pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Posso falar das Mães de Maio, que tentam manter até hoje essa história viva na Argentina, e veja, em comparação com o Brasil, nós não temos um processo de memória desta ditadura como um problema da sociedade brasileira. E hoje, isso leva pessoas, jovens inclusive, através do uso de redes sociais, de fake news e tudo mais, a olharem a ditadura e a flertarem com a ditadura, com o fascismo, com o neofascismo, com visões ditatoriais hoje em dia, em erros, como nós vimos num governo anterior que acabou há pouco tempo no Brasil, de acabar com toda esta memória e tentar trazer esta outra narrativa, né? Eu quero dizer assim, talvez, eu acho que poderia ser legal levantar e dizer, né, documentos como, por exemplo, que foram apagados no governo, nesse último governo anterior aí, como a Comissão da Verdade, foi totalmente destruída e desmontada, que buscava rememorar essa história de busca dos desaparecidos políticos, de indenização das pessoas desaparecidas políticas, de acobertar todo esse processo que houve na ditadura, né, de tortura e morte de quem lutava por democracia, né? Assim, sendo do Capão Redondo, eu falaria assim, é preciso levantar a memória de pessoas importantes nesta luta pela democracia deste período, e que aqui a gente esquece. Aqui nós estamos no Capão Redondo e Santo Dias, este homem gigantesco, né, que lutou contra a ditadura e foi torturado e morto pela ditadura, a gente nem conhece direito aqui no Capão Redondo. Então, marcos da cidade, questões da cidade que aparecem na cidade, né? Eu acho que lá no item anterior, espero que sim, né? Eu espero que tenha falado, olha, eu posso citar o monumento lá dos povos indígenas, sabe? Lá atrás, acho que o ponto 3, falava de povos indígenas, eu posso trazer elementos hoje para nós observarmos, que podem ser imagem, posso ser um passeio que eu faça até lá, que eu falaria assim, então a gente poderia ir até lá e olhar o monumento às bandeiras do Vitor Brecheret lá no Ibirapuera,
para falar do que significavam as bandeiras, para falar do que significa aquele monumento, mas eu poderia falar da estátua aqui do Bandeirante, aqui do Borba Gato, né, que tem uma estátua para alguém que massacrou populações indígenas, mas nós não temos referências aos povos indígenas e estátuas para os indígenas na nossa cidade. Para falar daquele ponto, é que eu rememorei só agora. Mas eu posso levantar elementos daqui também, né? Uma cidade como a nossa, que teve Santo Dias, por exemplo, não levanta a memória de Santo Dias. Aqui, na Zona Sul também, né? Eu tenho mais capacidade de falar da Zona Sul, né? Mas que pode ser de outras regiões também, mas aqui na Zona Sul, ali na Ponte do Morumbi, na Ponte João Dias, desculpa, na Ponte João Dias, tem a Ponte João Dias Grande, mas tem outras pequenas pontes. As 3 pontes que tem ali têm nomes de pessoas que foram torturadas e mortas pela ditadura. A gente às vezes nem sabe. Às vezes a gente nem sabe, é este apagamento da memória, este esquecimento do que significou a ditadura, esta nova narrativa que traz uma visão como se nós precisássemos ser guiados. Então, como é que é necessário trabalhar, né, essa história do patrimônio, do que isso traz de negativo, para aprendermos com aspectos negativos da história, para não repetirmos mais essa história. Como é que a memória se faz numa cidade como a nossa? Como é que a memória se perde numa cidade como a nossa? Como é que ela precisa ser reavivada todos os dias e a escola é esse espaço de reavivação? Como é que programas de indenização foram sendo apagados, né? O atual governo ainda não reativou as comissões da verdade para discutir este assunto, mas é necessário discutir este assunto de maneira ampla, indenizar as pessoas que lutaram pela democracia neste país e enaltecer, né, esses desaparecidos. Eu poderia citar, né, um outro exemplo, poderia citar cemitérios clandestinos que foram descobertos só nos anos 90 e nos anos 2000, aqui na região da cidade de São Paulo e na cidade de São Paulo, que até hoje se busca qual a identidade dessas pessoas, de como esses processos, então, afetam o que nós somos na cidade de São Paulo. E aí, olha, esse é o 6º e último ponto. Esses são os 6 pontos que podem ser, enfim, sorteados na nossa, para nós desenvolvermos, né, o nosso plano escrito, que vale 40 pontos, e no dia 28, porque a prova para os professores de história, dia 28. No dia 28, você ir lá e deste ponto, que foi sorteado 2 dias antes, o ponto será sorteado no dia 26. A gente terá, porque eu estou propondo assim, olha, estou propondo no meu curso que você, por exemplo, daqui até domingo, é duro, né, mas é isso, daqui até domingo, escreva 1 ou 2, mas pelo menos escolha um dos 6 pontos e escreva o máximo possível. Eu já coloquei a estrutura no Word, lá no Google Sala de Aula. No final, isso está no edital, né? O plano escrito pode ter até 6 páginas, então dá para escrever bastante. Coloque as referências, as fontes de onde você está buscando, né? Aqui, inclusive, fala de fontes históricas, né? Então, essas referências serão importantes, né? Ir colocando no plano escrito. E a gente vai, e aí daqui até domingo, né? Você faça de 1 ou faça de 2, para eu conseguir na segunda-feira ir analisando, e na terça-feira, que é a nossa aula, nós discutirmos durante a aula como é que a gente amplia, como é que a gente traz novos elementos para a sua aula ficar mais completa. Então, o meu trabalho, enfim, é esse, né? Daqui até a véspera, até o dia do sorteio, 48 horas antes da prova, até o dia do sorteio, a gente ter esses pontos todos, não totalmente escritos, né, mas quase prontos. No sábado, para os historiadores, no dia 27, os historiadores darem aquela terminadinha final, darem aquela fechada, tirar algumas coisas que talvez tenha demais, colocar algumas coisas que surgiram, legal, subir no sistema para, no dia seguinte, domingo, 28,
você dará aula deste ponto que foi sorteado, você apresentou, mandou no site da FGV e tudo certo. É isso. Enfim. É isso. Obrigado. Boa noite.